Boa noite, pessoal. Laércio, Yolanda, Vera Helena, Frederico, Fred. Que bom a gente estar junto de novo, né? Então, só mais um pouquinho, só para cumprir o horário. A gente já começa logo em seguida, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês, hein? Lourdes, Guilherme, sempre junto, né, Guilherme? Seu Laércio, dá um abraço na turma aí do Maria Modesto Cravo, no Guarujá. Tainá. Michel, Lene Sudra, boa noite, Michel, boa noite, Vanessa. Gostoso a gente estar junto, né? Rosa Sanches, Claudete Lousada, Cubatão. Acertou o dia, Claudete? Chegou, né? Você acertou. Ontem você acertou a hora, mas errou o dia, né, Claudete? Então hoje chegamos no dia e na hora certinha. Tá, um beijão para todo mundo. Lulinda. Ana Clara tá me vendo. Netinha, que fez 2 anos. Hoje acertou, né, Claudete? Acertou mesmo. Áurea. Um abraço, Áurea. Vamos nos preparando. Mais um pouquinho a gente começa. Boa noite, Lulinda. Casa do Caminho, Dona Áurea. Mauro, boa noite, Mauro. Landinha. Vamos então, fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena, bondosa, amiga do nosso mestre e irmão maior, Jesus. E é dele que vamos falar, porque é importante falar dele, mas acima de tudo, viver com ele. Como é bom quando estamos aprendendo e percebemos que o mestre é tão bom, tão bonito, ensina tanto. Entretanto, precisamos aprender,
Porque se não aprendermos a lição, ficaremos apenas encantados pelo Mestre. Jesus não nos pede isso. Jesus não nos pede nenhuma adoração. Não é correto adorar a Jesus. Amamos intensamente esse Mestre tão lindo. Contudo, a vontade dele é que todos nós aprendamos com ele e que aprendamos a viver da melhor forma, com o coração cada vez mais sereno, em paz, trabalhando, servindo, amando, enfim, fazendo tudo aquilo que ele espera de cada um de nós. Então, aos poucos, a cada dia, a cada novo momento, a cada nova oportunidade, vamos aprender e vamos colocar em prática. Que assim seja, graças a Deus. Bom, novamente, boa noite a todos. Acácio, Priscila, Regina, né? Então, um abraço a todos vocês que estão aí nos acompanhando. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês, né? E alguém está perguntando, Regina está perguntando se estão tendo algum problema com imagem. Eu acredito que não, né? Talvez seja você, Regina. Dá uma olhadinha aí. Então, é sempre importante estarmos reunidos, todos nós, e muito mais importante, falarmos de Jesus. Na semana passada, nós começamos, depois de termos passado por Jesus, muito antes de Jesus, nós tivemos, se não me engano, 3 episódios, 3 lives, e agora é Jesus há 2000 anos. Esta é a segunda. E depois entraremos em Jesus após Jesus. O objetivo é mostrar essa trajetória do Mestre, a caminhada dele e a sua permanência, óbvio, no nosso meio. Então, na semana passada, falando de Jesus, nós chegamos a comentar então que o Messias se aproximava. E era um Messias que viria totalmente diferente daquilo que o povo judeu estava esperando. O povo judeu, oprimido ao longo de tantos e tantos séculos, ele aguardava a chegada de um Messias que viria para libertá-lo da opressão estrangeira. No caso, na época de Jesus, eram os romanos que faziam essa opressão em cima do povo judeu. E nós antecipamos alguma coisa, dizendo que o verdadeiro Messias, Jesus, chegaria e faria a distribuição do amor, da compreensão, da paz, da harmonia, da alegria, do Espírito e, obviamente, as leis mosaicas que nós abordamos naqueles capítulos lá atrás, muito antes de Jesus, as leis mosaicas, obviamente, seriam abolidas. Por quê? Porque elas eram incompatíveis com o amor que Jesus pregava. Aquelas leis mosaicas foram, sem sombra de dúvida, necessárias, úteis, na época de Moisés. Contudo, chegava Jesus para dar um novo entendimento. Moisés era a firmeza, a dureza. Vem Jesus, Jesus é o amor, aí é diferente. Então esse Jesus não poderia fazer com que permanecesse aquela forma antiga de aplicação de penalidades. Penalidades até com a morte. Que bom que entrou, Regina, está tudo bem aí. Então, Jesus vem e, obviamente, vem para pacificar o coração e dar um entendimento, despertar a consciência. E nós vamos ver agora a continuidade, a chegada de Jesus, né? A chegada de Jesus no nosso meio. De vez em quando aqui é bom a gente dar uma paradinha, olha, Márcia Valente, querida amiga, Georgette, Lar de José, acho que é lá do Rio de Janeiro, forte abraço. Então, vamos falar sobre Jesus, a chegada de Jesus.
E hoje acho que nós vamos ter a chance de contar várias historinhas. Eu adoro contar historinha. E nós vamos ver, para quem não sabe, acredito que a grande maioria, nós teremos algumas historinhas que realmente acho que vão ficar marcadas no coração de todos nós. Então, nasce Jesus. Um Messias que chegaria então totalmente diferente daquele esperado pelo povo judeu. Ele seria um enviado de Deus que mostraria, através do amor, através da humildade, do serviço em favor do próximo, a forma de nos libertarmos. Então Jesus não veio para nos salvar. Ele nos deixou ensinamentos para que aprendêssemos e, a partir de então, pudéssemos nos libertar. Libertar do quê? Dos nossos males interiores, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da violência que ainda habita o nosso coração, da ignorância, né? Então, era um Messias que, obviamente, dificilmente seria compreendido pelos judeus. Então, nós vamos separar, é preciso separar para fins de continuar nessa linha que nós estamos traçando, os acontecimentos normais, ou seja, o nascimento, a perseguição, os locais, então os ensinamentos normais, né, os acontecimentos normais daquele ensinamento moral, que é a mensagem dele, né? E na verdade o ensinamento moral de Jesus é que deveria ser o foco de todas as religiões. Se fosse realmente o foco, o ensinamento moral de Jesus, não haveria tantas divergências entre as igrejas, as religiões. Então, as divergências acabam acontecendo porque muitos se fixam nos atos comuns da vida de Jesus, naqueles ditos milagres, que nós sabemos que milagre não existe. Nós teremos oportunidade até, não sei se dará tempo hoje ou ficará para a semana que vem, explicar até, por exemplo, a tempestade no mar da Galileia. Uma explicação tão tranquila, tão serena, que nós vamos ver que ali não houve milagre nenhum, porque não pode haver milagre. Milagre é derrogar as leis divinas, e não acontece isso. As igrejas ainda muito se prendem nas profecias deixadas por Jesus, se prendem nas palavras utilizadas, que as igrejas acabaram utilizando como dogmas. Então, nesta fase nossa, nós vamos ficar apenas com os acontecimentos normais, aquilo que aconteceu no dia a dia. O ensinamento moral vai ficar um pouquinho mais para frente, já que estamos juntos todas as semanas, graças a Deus. Então, o objetivo é sempre trazer um Jesus para os dias de hoje. Ah, sem dúvida, um Jesus na atualidade, que é, inclusive, o objetivo dos nossos livros. Caminhando com Jesus na Galileia e seguindo com Jesus na Judeia. Então, vamos lá, vamos começar a contar a caminhada de Jesus, não os ensinamentos, mas aquilo que foi acontecendo ao longo do tempo. Quando Jesus nasceu? Em que ano? Normalmente a gente diria, ano zero. Por quê? Porque a partir dali é que foi dividido antes de Jesus e depois de Jesus. Não foi no ano zero. Foi ano 4 antes da era cristã, ano 5, ano 6, mais ou menos isso. Por quê? Porque vamos nos recordar que Herodes, quando Jesus nasce, o rei Herodes, manda matar as crianças, né? Lá na cidade de Belém. Só que Herodes desencarnou, morreu, no ano 4 da outra era. Então, Jesus não pode ter nascido no ano 0. Então, nasceu no ano 4, 5, 6. Por que 5 ou 6? Porque Herodes, que morreu no ano 4, mandou matar as crianças lá de Belém, que tinham até 2 anos. Tendo 2 anos, então Jesus deve ter nascido no ano 4, no ano 5, no ano 6, por volta disso tudo, tá? Então Jesus não nasceu no ano 0. José e Maria
viviam na cidadezinha de Nazaré, que fica na Galiléia, na parte alta da Palestina, de Israel. Maria recebe, quando ela vai a uma fonte de água, que existe até hoje em Nazaré, logo na entradinha da cidade, uma fonte. E ela recebe ali, naquele local, a informação de que ela iria dar à luz a Jesus. Quem falou isso? Aquele que ela entendeu como um anjo Gabriel. Não falemos da gravidez, não coloquemos em discussão a gravidez de Maria. Alguns entendem de uma forma, outros entendem de outra forma, mas normalmente, nós entendemos que as leis divinas não estão aí para ser revogadas. Por quê? Porque se existissem formas diferentes de acontecer determinadas coisas, formas melhores para acontecer determinadas coisas, obviamente o Pai já teria deixado o melhor. Ele não nos deixaria o pior para depois, em alguns casos, ele derrogar essas leis. Não faz sentido. Mas não vamos entrar nessas questões. O grande problema é que, para pessoas especiais, ou tidas como especiais, Jesus é mais do que especial, mas pessoas tidas como, entre aspas, diferentes, a humanidade sempre deu um jeitinho de colocar algo diferente nessas pessoas, um nascimento, seja o que for. Eu vou fazer uma pergunta aqui e, por favor, respondam para vocês. O nobre, as pessoas nobres, príncipes, reis, tal, tem sangue vermelho, não é azul, não. Então, as pessoas colocam determinados rótulos para diferenciar as pessoas, mas não faz o menor sentido. Então, Gabriel, o enviado, o mensageiro do alto, vem e informa a Maria que ela receberia a vinda do Messias. Jesus chegaria. E Gabriel também, o enviado do alto, avisa Maria que a sua prima Isabel, já com mais idade, muito mais idade do que Maria, estava no 6º mês de gravidez. Isabel morava num localzinho muito pequeno, muito próximo de Jerusalém. Esse local é chamado Hen-Karen. E Maria resolve ir até Hen-Karen visitar Isabel, que, portanto, já estava no 6º mês da gravidez. E Maria, ao chegar lá em Hen-Karen, Isabel começa a falar das circunstâncias que aconteceram quando ela foi ficar grávida. Ela, Isabel. Zacarias, seu marido, era sacerdote. E ele tinha, naquele período, uma atribuição especial junto ao templo de Jerusalém. Hen-Karen e Jerusalém é juntinho, nada separa. E Isabel, muita idade, ela era estéril, não tinham filhos. E para um judeu, não ter filhos é algo muito complicado. Então, Isabel conta para Maria que Zacarias, quando estava no templo, aparece Gabriel, o mesmo que apareceu a Maria, dizendo a Zacarias que Isabel, a sua esposa, ficaria grávida. Zacarias não acreditou muito, ficou meio pé atrás. E em razão disso, como se fosse uma espécie de um lembrete para Zacarias, ele fica emudecido, não fala mais nada. Gabriel diz que quando nascesse a criança, deveria dar o nome de João, que seria o João Batista, que nós viríamos a conhecer depois. E aí, contando isso tudo, Maria retorna para Nazaré. E, de fato, Isabel dá à luz a um menino, João, e aí Zacarias recupera a voz. Mas aí Maria, voltando para Nazaré, e muito próximo dos dias para dar à luz a Jesus, acontece uma determinação vinda de Roma. Roma dominava aquela região. A determinação era que se fizesse um recenseamento em todo aquele território. Quem determinou isso foi o imperador de Roma,
César Augusto. Como José, marido de Maria, pai de Jesus, era descendente da casa de Davi, nascido em Belém, eles precisavam ir até Belém para fazer o recenseamento. E eles se deslocam para lá. Cerca em linha reta, Belém até Nazaré, que é na parte alta, é algo em torno de 100 a 120 quilômetros em linha reta. Naquela época, não tinha Uber, não tinha ponte aérea, não tinha nada. Então, era viajar no burrinho. E aí, em que época que aconteceu isso? Provavelmente, os estudiosos, afirmam que seria mais ou menos em abril. Mas Jesus não nasceu em dezembro? Não. Parece que hoje eu estou decidido a mudar tudo que vocês acreditavam, ou boa parte. Então Jesus não nasceu no ano zero e também não nasceu em dezembro. Por quê? Porque se fosse dezembro, lá, a Palestina, o inverno é rigoroso. Será que Roma seria tão insensível a ponto de determinar o deslocamento de toda a população no meio da neve? Não seria tanto, E aí, nós vamos ver que eles partem, Maria e José, lá de Nazaré, na parte alta, portanto na Galileia, se deslocam a Belém. E não tinha local em Belém para acolhê-los. E eles vão se acomodar em uma gruta. E aí o grande Messias, esperado pelo judeu, cheio de pompas, num palácio, rodeado de toda aquela cerimônia, não. Ele nasce numa gruta, colocado numa manjedoura. Manjedoura, local onde o animal se alimenta de manjar. Então ele comia ali. E ele permanece ali, ele nasce naquele local. Nas narrativas evangélicas, nós percebemos, obviamente, que as coisas não foram feitas com extremo rigor. Nem poderia, porque foram escritas depois, Mas, por exemplo, é narrado que os pastores, quando Jesus nasce, eles vão até a gruta. Também não poderia ser, se fosse dezembro. Por quê? Porque no inverno o pastor recolhe todo o seu rebanho para dentro das grutas. Não há como pastorear os animais no meio do inverno. Então, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. E por que surgiu essa data no meio do cristianismo? Primeira vez que acontece a comemoração no dia 25 de dezembro, aconteceu no ano 354, quando a doutrina cristã havia sido levada para dentro de Roma. E o que eles fizeram? Bom, era uma festa importante, Jesus nascer. Então vamos aproveitar uma festa já existente dentro do paganismo. E havia uma festa que eles comemoravam, os pagãos de Roma, no dia 25 de dezembro. E essa festa era chamada Natalis Solis Invicti, ou seja, nascimento do sol invencível. Era uma homenagem a um deus persa, o nome dele era Mitra, que era muito popular em Roma. E essas comemorações aconteciam durante o solstício de inverno. O que é solstício de inverno? É o dia mais curto, ou a noite mais longa, que lá acontece em dezembro. Nós que estamos no Brasil, sabemos que a noite mais longa, normalmente é dia 24 de junho, que se comemora o dia de São João, É a noite mais longa, porque o inverno é aqui, em junho. Lá, o inverno sendo dezembro, a noite mais longa seria dia 24 para 25 de dezembro. Então aproveitaram essa data e trouxeram o nascimento de Jesus para 25 de dezembro. Normalmente também nós imaginamos as coisas acontecendo de uma forma tão instantânea. Parece que as narrativas, tudo é uma sequência em questão de minutos ou de dias, quando não é dessa forma. E também não altera nada. Nós vamos ver, por exemplo, a chegada dos magos. Dá a impressão de que foi no mesmo dia.
A perseguição às crianças também não foi no mesmo dia. Nós vamos ver que Herodes manda matar as crianças de Belém, nascidas em Belém, com até 2 anos. Aí a gente já percebe que havia passado um determinado espaço de tempo, né, entre o nascimento de Jesus e a determinação de Herodes. Passou. E querem ver como passa o tempo? Vamos lá. Isso está narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Quem tiver curiosidade, dê uma lida, tá? Lucas, capítulo 2. Ele narra que no 8º dia de vida de Jesus, eles saem de Belém e vão até o templo em Jerusalém. Jesus, a família dele, José, Maria, eram judeus. E sendo judeus, eles cumpriam aquilo que o judaísmo determinava. E fizeram o quê? No 8º dia, o judaísmo determina que o menino deve ser levado ao templo para a sua apresentação. E acontece ali a circuncisão. 8º dia. E aí, também narra Lucas que 33 dias após a circuncisão, ou 41 dias após o nascimento de Jesus, Maria vai também ao templo, porque ela precisava se apresentar. É o que eles entendem como dia da purificação. Então, ela vai até lá, é levada ao templo, 41 dias de vida já tinha Jesus. Quando chegam ao templo, olha que interessante, chegando no templo, havia um homem, nome Simeão. Ele esperava, já era um senhor muito idoso, e ele esperava a consolação de Israel. Aquele que viria para consolar Israel, trazer a paz que Israel não conseguia encontrar, no meio de tanta opressão. E Simeão, quando vê a criança, ele havia dito, eu não vou morrer antes de ver o Salvador, né? Que seria Jesus. Só que Simeão, ao ver aquela criança, ele se emociona. Por quê? Porque ele via em Jesus, de fato, o Messias que chegaria. E aí eu pergunto, como que o velho Simeão soube disso? Mediunidade. Só isso, mediunidade, né? Ali no templo também, junto de Simeão, havia o que está narrado no Evangelho, uma profetisa de nome Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ana vivia nesse templo, né? O templo majestoso de Jerusalém, servindo a Deus. E ela se alegra com a vinda de Jesus. Ela descobre, de fato o Messias. Então ele narra como profetiza. E nós vamos dizer médium também, né? Que interessante. Então nós vemos lá, há 2000 anos atrás, como as coisas não funcionavam exatamente de acordo com aquilo que Moisés havia determinado. Lembra que ele disse que não poderia conversar com os mortos, não poderia ter adivinhação. E nós vemos aí Simeão e Ana exatamente se utilizando da mediunidade. Não só eles. Aí vamos ver José. José, passado algum tempo, em sonho, recebe a informação, espiritualidade atuando sempre, que Herodes queria matar a criança. E aí ele se retira, leva Jesus, Maria, vai para o Egito, na cidade do Cairo hoje. E ali, na cidade do Cairo, eles permaneceram numa gruta. Essa gruta existe até hoje, ela fica no piso, ela é subterrânea, dentro de uma igreja, ali em Cairo, chamada Igreja de São Sérgio. E, passado algum tempo, vem outra informação a José dizendo que Herodes já não mais vivia, que podia retornar para Israel. E ele retorna, né? E ao retornar, ele descobre que quem governava agora era Arquelau, filho de Herodes o Grande. Só que Arquelau era mais complicado que o próprio pai. Filho de peixe, peixinho ele era mais complicado que o próprio pai. Então,
Eles tomam José e Maria, quando passam ali na região de Belém, subindo um pouquinho na direção de Jerusalém, que fica bem próximo, eles recebem a informação da matança que de fato havia ocorrido. E aí eu pergunto, será que ocorreu a matança? Poucas pessoas sabem que na cidade de Belém, junto, bem encostadinho, à igreja da Natividade, que é a igreja onde Jesus nasceu, né? Não na igreja, na gruta, ao lado tem uma outra igreja que tem lá uma sala, cheia de barras. E lá dentro tem um número muito grande de esqueletos de crianças. Diz que é da época de Herodes. Essa igreja, poucas pessoas sabem, quem tiver curiosidade, procure no Google. O nome dessa igreja é Igreja dos Santos Inocentes, tá? E ali dizem que é exatamente as crianças de 2000 anos atrás. Mas eles vão para Nazaré. Jesus, aos 12 anos de idade, muitas pessoas vão se recordar, ele quando tinha 12, ele vieram para Jerusalém, porque Jerusalém era o local onde os judeus tinham que ir, né, necessariamente, e depois Maria e José retornam, ou no meio do retorno para Nazaré, descobrem que Jesus não estava no meio da caravana. Eles andavam sempre em caravanas, porque era perigoso, havia assaltos, né, durante o caminho. Então, aos 12 anos de idade, o que é que aconteceu com Jesus? Jesus, lá no templo em Jerusalém, ele participa de uma cerimônia que os judeus fazem. Quando tem 12 anos de idade, o menino é levado ao templo e ele participa de uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que é a apresentação da criança como um membro maduro dentro do judaísmo. Numa sinagoga, para o início das preces, é necessário um número de homens lá dentro. Então, o jovem, quando passa por essa cerimônia, que é o Bar Mitzvah, ele começa a ser contado como um desses homens que dá a capacidade de iniciar as preces ali dentro. E o que acontece? Maria e José retornam e Jesus estava lá, permaneceu por um descuido, permaneceu dentro do templo. E quando Maria e José retornam assustados a Jerusalém, entram no templo. Jesus está rodeado dos doutores da lei, dos sacerdotes. E ele falava com tanta beleza, de uma forma tão bonita, tão completa, que assustava a todos que estavam lá. E assustou também Maria e José, porque um sacerdote, um doutor da lei, de nome Eliasar, disse a eles que aquela criança havia vindo para Israel para abalar os poderosos. E aí Maria ficou assustada, né? E passado algum tempinho que eles retornaram a Nazaré, Isabel vai visitá-los. E chegando lá, ela vai junto com João Batista. João, que era 6 meses mais velho que Jesus. E ali fica conversando Maria com Isabel, falando das crianças, daquilo que aconteceu com elas antes deles nascerem, a informação que veio do alto com relação à vinda dessas 2 crianças. E aí começava, nessa conversa, a escurecer. E as crianças não estavam ali, nem Jesus, nem João. Saem em busca deles e sobem, porque Nazaré fica rodeada por colinas, por montanhas. E elas sobem, numa delas e encontram Jesus e João. 12 anos, os dois. No alto de uma colina, diz que o vento fazia com que os cabelos de Jesus balançassem. E Jesus, com um pequeno indicador, mostrava o horizonte para João. Era como se um general mostrasse ao seu subordinado o seu plano de ação. É aquilo que aconteceria, porque os dois, Jesus e João, seriam os elementos mais importantes na mudança do mundo.
Seria ali, naquele momento, a grande combinação entre o amor e a verdade. João, austero, nós vamos ver mais adiante, e Jesus, doçura. Era preciso a austeridade de João para sacudir a população, para que ela parasse, procurasse se modificar, procurasse olhar um pouquinho mais para a chegada do amor, que era Jesus. E agora, Jesus com 30 anos de idade. Ele se preparava para iniciar a distribuição do Evangelho. Agora ele teria que realmente sair a campo para distribuir toda a beleza da Boa Nova que ele trazia consigo, que precisava deixar na terra. E aí, ele se desloca para a região da Judéia. Se no alto fica a Galileia, ao meio fica Samaria, mais abaixo fica a Judéia. Ele se desloca até a Judéia. Vai bem próximo da cidade de Jericó, ao encontro de João Batista, o seu primo. João, que trabalhava para mostrar às pessoas a necessidade de se despertar, de cuidar-se, para realmente receber o Messias de uma forma melhor. João Batista vinha pregando isso tudo. E pregando esse novo tempo, inclusive que nós falamos na semana passada, que era a profecia do último profeta, que era Malaquias. João Batista fazia o batismo, praticava o batismo. Como que era o batismo que João praticava? O judeu tem um ritual de purificação chamado ablução. Ele entra na água e sai, como estando limpo. João Batista começou a fazer diferente. Ele ficava ao lado desse judeu e com as mãos auxiliava esse judeu a mergulhar na água e o trazia de volta. Era como que dizendo, para ir ao alto, ninguém vai sozinho. Nós temos que ir juntos, em comunidade, em sociedade, junto do irmão. E aí Jesus aparece ali, às margens do Rio Jordão. E João estava batizando as pessoas. E nesse momento, Jesus é reconhecido por João no meio de todos aqueles como o grande Messias. Estava mostrado ao mundo que aquele era o Messias tão aguardado, mas tão incompreendido. Vamos ver nas narrativas que logo em seguida, ali mesmo na Judéia, na região desértica, perto de Jericó, ele fica, nas narrativas, 40 dias em um monte. Se refugiou em um monte, aquilo que nós conhecemos como o Monte das Tentações. E aí nós questionamos, 40 dias? Por que 40 dias? Tentação? Por que tentação? Tentação não faz sentido. Diz que o demônio, né, que a gente sabe que não é nada disso, não existe, teria tentado Jesus. A treva não se aproxima da luz com essa facilidade toda. E outra, a treva estaria oferecendo a Jesus um mundo. Me adore, eu te darei o mundo. Mas o mundo não era dele, né? Jesus sempre afirmou, o mundo é do Pai. Então são narrativas que nós temos que analisar. São bonitas, mas não devem condizer com a realidade, né? Eu prefiro entender, ao invés de Monte das Tentações, eu prefiro entender como Monte das Meditações. Jesus provavelmente parou ali naquele monte, em alguma caverna, permaneceu um dia, 2, meia hora, sei lá quanto tempo, né? E talvez para meditar sobre a tarefa que estava por iniciar. Talvez para meditar sobre o comportamento do ser humano. Aquela avaliação necessária para traçar a sua linha de ação, seguir da melhor forma. Porque Jesus entendia, obviamente, e nós sabemos disso, que o ser humano é um pouquinho complicado, né? Muitas vezes, os lábios
dizem alguma coisa, mas o coração diz outra coisa tão diferente e num tom tão mais forte. Então, Jesus faria ali uma análise para poder dar início à sua caminhada. Jesus sai dali, sobe ainda na Judéia, sobe a Jerusalém. Chega em Jerusalém, ele se senta nas escadarias do templo e começam a passar as pessoas. Grupos de levitas, os normais que iam para o templo, até o momento em que sobe um sacerdote, cujo nome era Hanã. Hanã, ao passar por aquele jovem sentado na escadaria do templo, ele se detém e percebe que aquele jovem era nazareno, porque o nazareno, ele traz o cabelo repartido ao meio, uma parte para cada lado. E aí Hanã, com aquele ar de superioridade, de orgulho, se dirige a Jesus, sem saber quem era, e diz, ou pergunta, Nazareno, o que você faz aqui? E Jesus responde, eu vim para cumprir uma missão do Pai. Ué, que missão? Disse Hanã. E Jesus docemente, é executar na terra uma obra divina. Hanã se assustou. Mas quem pensa que você é? Será que ele daria a você uma obra divina? Ele daria a mim a execução de uma obra divina. Eu sou sacerdote, né? E por acaso você acha que poderia fazer essa obra divina sozinho? Jesus diz, não, sacerdote, meus companheiros virão de todos os lugares. Hanã cai num riso irônico. Sim, teus companheiros chegarão, os tolos, os ignorantes, falava Hanã, cheio daquela prepotência, porque tolo e ignorante estão em todas as partes. Esses vão ser o material que você se utilizará para essa construção divina. Seria como modelar uma estátua com fragmentos de lama. Jesus, obviamente, ouviu, manteve-se sereno e disse, sacerdote, não há nenhum mármore para se fazer uma estátua mais puro e mais formoso que o do sentimento. E nenhum cinzel, que é a ferramenta para cavocar o mármore, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Hanã se assustou. E o que você conhece, rapaz? Conhece Atenas, Roma? Jesus diz, conheço o amor, conheço a paz, conheço a verdade. E Hanã se retira. Vai embora irritado. E Hanã viria a ser que 3 anos depois apontaria o dedo para a morte de Jesus. A Boa Nova estava prestes a começar. A Boa Nova é o Evangelho. Estava prestes a dar início. Jesus estava se preparando para nos deixar esses ensinamentos tão lindos. E a Boa Nova começaria na Galileia, na linda e doce Galileia, parte alta. Por quê? Porque era um local pobre, era um local desprezado pelas autoridades, autoridade romana, pela autoridade do judaísmo, É um local esquecido. E aí nós vamos ver que o solo, normalmente o solo mais receptivo a receber a semente, é aquele que vai mais produzir. E é exatamente o que se encontra ávido à espera dessa semente, é o sofrimento. Muitas vezes o solo mais adequado para o plantio já foi preparado e irrigado com as lágrimas do sofrimento. Teve os seus detritos desse solo retirados pelas mãos que mais calos têm. Por isso a Galileia, e é acompanhado e cuidado por aqueles que mais aprenderam a servir. Jesus, então, se desloca lá, para a Galileia, e vai em direção a
Cafarnaum, cidade de Cafarnaum, onde ele permaneceria 2 anos e 3 meses, transmitindo a boa nova, o seu evangelho. Nós vamos continuar, tem muita história em cima disso, muita história quando ele vai convidar os discípulos, muita coisa que acredito que a grande maioria não conhece, não foi muito divulgado, e essa parte toda, que seriam 2 anos e 3 meses, Jesus fixado na Galileia, nós narramos em um dos nossos livros, que é Caminhando com Jesus na Galileia, que é esse livro, que contém as narrativas dos evangelhos, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narradas de uma forma compatível com o nosso entendimento espírita, mas tranquilo, qualquer um vai entender. E esse livro que nós escrevemos narrando essa parte, que os direitos todos cedidos à Fundação Espírita André Luiz, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, que nós temos a alegria de participar daquele trabalho. Semana que vem continuaremos a contar. Nós temos muita historinha. Eu vou ficar parecendo mineiro. Sabe o mineiro quando começa a contar causo? A gente tem muito causo para contar, tá? Vamos então, fechando os nossos... tem mais gente aqui, vamos lá. Tem mais aqui... Silvana, Maristela, Maristela, Michel de novo, Michel, boa noite, viu? Boa noite para todos, né, Michel? Tá. Então, vamos, Renata Federici, tá? Obrigado você, Renata. Vamos então fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus. Jesus, o nosso Mestre Maior. Te agradecemos, Jesus, por tanto carinho, tanta dedicação, tanto amor para com todos nós. Que todos nós tenhamos cada vez mais uma consciência mais despertada para entender que nós precisamos, sim, precisamos, e é necessário mesmo que nos aprofundemos nesse entendimento, que não podemos perder tempo. Essa caminhada é a mais importante, porque ela está agora conosco. Não podemos deixar passar esse tempo. O melhor momento é agora, é nesse instante. E por isso te agradecemos, Jesus, por nos dar esta oportunidade. Te pedimos também, Jesus, que proteja toda a humanidade nesse momento de dor, de insegurança para muitos, mas de oportunidade para todos. Oportunidade do despertar, oportunidade da busca, oportunidade para entender que com você, Jesus, as coisas ficam tão mais suaves, nos dá tanta coragem e nos incentiva tanto. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, a Lueli, Guarujá, Lourdes. Então, muito obrigado pela companhia, uma grande alegria. Nós estamos tanto no Instagram como no YouTube, tá? Muito obrigado mesmo pela companhia, sempre uma alegria. Eu fico aguardando as sextas-feiras para estarmos juntos sempre. E Jesus no coração e álcool gel na mão. Forte abraço e muito obrigado, viu, pessoal? Até lá.